Metabolismo lento existe, a ciência por trás do emagrecimento que quase ninguém explica. Você já sentiu que você fez quase tudo certo e não emagrece? A sensação é clara, parece que tem algo travado. E muita gente chama isso de metabolismo lento. Mas aqui está o ponto. O que as pessoas chamam de metabolismo lento não é exatamente o que a ciência descreve. Eu sou o Dr. Carlos Gropen, médico fisiatra e presidente da Sociedade de Estudos de Dor do Distrito Federal. Esse vídeo tem o caráter educacional e não substitui consultas médicas, avaliações profissionais ou indicações individualizadas de tratamento. Vamos começar pelo básico. O que é metabolismo, gente? Metabolismo é o conjunto de processos químicos que mantém o corpo vivo. Respirar, pensar, manter a temperatura estável, bater o coração. Mesmo parado, seu corpo gasta energia. Quando alguém diz meu metabolismo é lento, geralmente quer dizer outra coisa. Quer dizer que emagrecer ficou difícil, que come pouco e que mesmo assim o peso não cai. E quando alguém fala em metabolismo acelerado, imagina um corpo que queima calorias sem esforços. Aqui está a primeira virada, gente. Essa ideia popular não bate assim, completamente com os dados reais, mas tem algum sentido. Um estudo moderno, muito robusto, publicado em 2021, avaliou milhares de pessoas ao longo da vida. Esse estudo mediu um gasto energético basal, ou seja, quantas calorias o corpo gasta para simplesmente existir, sem nenhuma atividade. O resultado surpreende. Dos 20 aos 60 anos, o metabolismo muda muito pouco. Homens e mulheres gastam praticamente a mesma quantidade de energia ao longo de todas essas décadas, com algumas variações. Mas isso desmonta uma crença comum. Engordar com a idade não é inevitável biologicamente. A partir dos 60 anos, há sim uma queda discreta do metabolismo. Dos 20 aos 40, não. Mas ela se torna relevante principalmente quando a pessoa perde massa muscular. O corpo tende a ajustar o apetite ao gasto energético, um mecanismo de controle comum. Quando o gasto calórico cai, o apetite tende a cair também. Por isso, em condições naturais, o peso se mantém estável. Então, por que hoje tantas pessoas engordam com o passar dos anos? Eis a pergunta. E aqui está a segunda virada. Não é o metabolismo, é o ambiente. No início do século passado, os dados mostravam que pessoas mais velhas tendiam a pesar menos. Em populações tradicionais, como caçadores-coletores, isso ainda acontece. Se fosse genética, aconteceria em todo lugar. Mas acontece apenas em sociedades modernas. Qual é o vilão? Alimentos ultraprocessados, alta densidade calórica, sedentarismo, estresse crônico. 4 coisas extremamente prejudiciais. O corpo humano não foi desenhado para esse cenário. Agora, um ponto importante, principalmente para as mulheres. Na menopausa, a queda hormonal, que muda a distribuição de gordura. Não é que o metabolismo despenca de repente. A gordura passa a se concentrar mais na região abdominal. Isso aumenta o risco metabólico e dá a sensação de que tudo piorou. Visualmente, o corpo muda significativamente. Metabolicamente, o risco sobe. E agora vem aquela pergunta central. Dá para acelerar o metabolismo? Aqui é preciso algum grau de honestidade científica. Não existe uma substância que acelere o metabolismo de forma relevante e permanente. Chás, temperos, canela, cafeína, eles tendem sim a aumentar o gasto calórico, mas o efeito é mínimo e temporário. Estudos mostram aumentos de poucas dezenas de calorias por dia. Isso não muda o resultado final. Além disso, o corpo se adapta, que é o natural. Quem consome cafeína com frequência perde o efeito estimulante da cafeína. Uma curiosidade importante é que a maioria dos suplementos vendidos como termogênicos não passa de remédios que são temporários,
que não cumprem efeito a longo prazo. Agora, vamos pensar em algumas coisas que funcionam. Existe um único fator que realmente funciona para aumentar o gasto energético basal de forma sustentada: músculo. Músculo é um tecido metabolicamente ativo, ele consome energia 24 horas por dia. Mesmo em repouso, cada quilo de músculo aumenta um pouco o metabolismo diário, algo em torno de 10 a 15 calorias. Pode parecer pouco, isoladamente mas o principal benefício do músculo não é somente esse. Músculos melhoram a sensibilidade à insulina, que ajudam a regular o metabolismo. A insulina é o hormônio que controla a entrada de açúcar nas células. Com mais músculos, o corpo armazena glicose como glicogênio de forma eficiente, gerando energia mais rápida. Isso reduz os picos de açúcar, reduz a inflamação e facilita que menos gordura seja acumulada. Por isso que o treino de força associado à alimentação adequada podem ajudar bastante no emagrecimento. Não é porque o metabolismo dispara, mas porque o corpo passa a perder mais gordura e menos massa magra com o exercício resistido. Agora, um ponto essencial: parar de buscar aceleradores de metabolismo. Essa busca gera frustração. Não existe um botão para apertar e esse botão vai aumentar o metabolismo. Não existe. O que existe é controle do que entra, do que sai, atividade física e bons hábitos. Muitas pessoas dizem: eu como pouco, mas confundem, às vezes, volume de comida com quantidade de energia. Um prato grande de comida simples pode ter menos calorias do que pequenos lanches cheios de gordura e açúcar. Alimentos densos em energia enganam a percepção. Biscoitos, castanhas em excesso, molhos, manteiga, requeijão em quantidades grandes, pouco volume, muita caloria, às vezes até em pouca quantidade. E gera pouquíssima saciedade, a pessoa tende a comer mais. Então, mesmo medicamentos para emagrecimento não aceleram o metabolismo de maneira sensível. Eles podem reduzir o apetite, ou seja, atuam na ingestão, não no gasto. Isso reforça uma verdade que é extremamente simples: você não controla o metabolismo basal de forma relevante, mas controla o que come, a sua saciedade, como se movimenta, quando constrói músculos que são metabolicamente ativos. Focar nisso tira você do papel de vítima e coloca você no papel de agente, no controle real da situação. É possível? Demora tempo? Sim. Mas histórias clínicas mostram que isso é possível. Pessoas com hipotiroidismo, pessoas após 60 anos, pessoas na menopausa, todas conseguem emagrecer, mesmo tendo problemas clínicos relacionados a metabolismo, quando se tem a estratégia correta. Não porque o metabolismo mudou, mas porque o comportamento mudou. Hábito e mudança de hábito leva tempo e requer disciplina. Se você entender isso, economiza anos de tentativas frustradas, economiza dinheiro e, principalmente, economiza tempo e sofrimento. Se esse vídeo te ajudou um pouco a enxergar outra nuance do emagrecimento com mais clareza, compartilhe com alguém que possa se beneficiar desse vídeo. Considere se inscrever no canal para aprender mais sobre controle do peso aplicado ao tratamento da dor. Meu nome é Dr. Carlos Gropen e até o próximo vídeo.